Olá, hoje eu converso com a astrônoma Duília de Mello. Ela é um dos nomes brasileiros mais conhecidos no ramo científico no exterior. Ela trabalha na NASA e também é professora na PUC de Washington. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio, viu? Obrigada a vocês. Bom, a sua passagem aqui por São José foi motivada por uma palestra no ITA, certo? O ITA, ele participa de um programa internacional que visa incentivar as meninas a terem maior interesse, ingressarem na carreira de engenharia, matemática, tecnologia, né? Como que isso aconteceu na sua vida? Você teve alguma influência ou não? Como que contar a história, a sua história, pode ajudar, né, a incentivar essas meninas? Lembrando que no ITA a gente tem aí 25% dos candidatos no vestibular são mulheres e entre os alunos apenas 10%. Então, é realmente baixo o número de mulheres em ciência e tecnologia, né? É uma pena. A gente tenta melhorar isso mostrando aí as mulheres modelos, né? E é um prazer para mim estar aqui nesse evento do ITA e poder contar a minha história que sirva de inspiração para as meninas. Eu não tive assim uma figura inspiradora que fosse feminina. A minha figura de inspiração era o Carl Sagan, que tinha o programa Cosmos na televisão na época que eu era criança, né? E eu queria entender tudo aquilo que ele falava, eu queria ser como ele, né? Eu queria saber mais, fazer mais perguntas, saber as respostas às perguntas, né? Então foi isso que me motivou a fazer astronomia, foi a minha curiosidade. Então eu sou cientista porque eu sou curiosa. E é necessário ter esse talento para ser cientista, né? Não são todos que têm esse talento, mas a ciência requer um pouco de talento e também muita dedicação, né? Então eu vim aqui contar para as meninas isso, como que eu virei cientista. Aqui no Brasil as pessoas ficam preocupadas com o emprego que vai conseguir depois na área científica. Bom, eu não conheço nenhum cientista desempregado. O que acontece com o cientista no Brasil e no mundo é que acontece uma migração, às vezes, dele para outras áreas, né? E aí ele pode depois, então, trabalhar em áreas correlatas, por exemplo, fez física, e pode trabalhar na área de computação, né? Então tem um monte de coisas. O mercado de trabalho, ele é muito volátil também, ele muda. São José é uma cidade de referência, né, nacionalmente no ramo da ciência e tecnologia, principalmente aeroespacial, né? A gente tem aqui o ITA, o CTA e o INPE. Seu mestrado foi no INPE, né? Como que foi essa relação com a cidade? Então, eu quando vim, eu fiz astronomia na UFRJ e aí na época de decidir o mestrado eu escolhi o INPE. E eu escolhi o INPE porque eu queria fazer um mestrado numa área que chama radioastronomia, em que a gente usa radiotelescópios, que são essas antenas bem gigantes parabólicas, e o INPE tinha a única antena que nós usávamos na época que ficava em Atibaia. Então isso aí foi o fator decisivo para mim, para eu vir fazer mestrado no INPE. E eu na época não morei em São José porque o INPE tinha uma casa em São Paulo onde ficava esse grupo de radioastronomia. Mas eu vinha muito a São José nos eventos também e fiz cursos em São José. Então São José sempre foi uma cidade assim que eu tive muito carinho por ela, né? E o INPE é um instituto fantástico, né? Adoro ir ao INPE. Acho assim, me sinto muito orgulhosa de ter o meu mestrado do INPE. Esse ano a gente completa aí 20 anos da sua descoberta, né, da supernova. O que mudou na sua vida de lá para cá, nessas 2 décadas? Então, 20 anos, né? 20 anos que eu estava lá no Chile sozinha, num telescópio, observando que eu vi uma estrela explodir, que aconteceu há 53 milhões de anos, né? Então foi assim, um evento marcante. Foi um evento marcante também pessoal, porque naquela época eu fazia um pós-doutoramento e a gente começa a esquecer por que a gente fez ciência, né? Porque a gente fica com aquela angústia de fazer concurso, de que emprego que vai ter depois e tudo mais. E aí a gente começa a esquecer um pouco do porquê que a gente fez ciência. E aquela curiosidade que levou ali a descoberta da estrela que explodiu, né, me lembrou tudo aquilo, por que eu fiz ciência, porque eu sou curiosa, porque eu tomo decisões que são ligadas à minha curiosidade, né? Então aconteceu 20 anos atrás e também foi há 20 anos que eu saí do Brasil. Né? Eu, na época, quando descobri a supernova, ainda estava no Observatório Nacional no Rio e eu tinha uma bolsa de recém-doutora, eu fazia o pós-doutoramento e eu estava à procura de oportunidades, né? E o Brasil não estava investindo em ciências na época, parece até
coisas da atualidade. Isso é um problema, porque os projetos são a longo prazo, né? Se você não tiver essa perspectiva de longo prazo, você não tem como planejar a sua pesquisa, né? Então eu estava meio desgostosa e aí eu comecei a ativar uns certos contatos, porque eu já tinha estudado fora também, eu já conhecia muitas pessoas da minha área. E aí eu entrei em contato com o pessoal do Instituto do Hubble, que é o telescópio espacial que pertence à NASA, né? E fui convidada para trabalhar lá e fui embora. Então isso foi exatamente há 20 anos atrás também. Então esse ano tem muita comemoração, aí já teve 20 anos da supernova, agora vai ter 20 anos da minha ida para o Hubble, que foi em abril. Isso também abriu novas portas, como, por exemplo, a divulgação científica, a ser escritora, né? Isso, a supernova me colocou assim muito perto da mídia brasileira, né? Eu comecei a conhecer repórteres, os jornalistas sempre vinham me perguntar coisas relacionadas à astronomia, né? E eu sempre gostei disso. Acho muito importante essa parte da divulgação científica, porque, afinal de contas, a gente não faz ciência para autoconhecimento, a gente faz ciência para aumentar o nosso conhecimento e passar o conhecimento para frente, né? Então, por isso que eu gosto de fazer divulgação científica, porque eu acho que é uma perda de tempo você guardar tudo aquilo para você e uma perda de oportunidade de não passar para frente. Então, era isso que fazia o Carl Sagan, que me inspirava também, né? E é isso que eu procuro fazer. Então, há 20 anos que eu venho fazendo divulgação científica no Brasil, né? E eu sou conhecida como a Mulher das Estrelas, né? Que foi, inclusive, um jornalista amigo meu, que na época não era meu amigo, que eu tinha acabado de conhecer, Dante Greco. O Dante que me deu esse apelido de Mulher das Estrelas e que depois pegou, virou blog e hoje em dia ele tem mais de 10 mil curtições seguidores no Facebook. Né? Então, a Mulher das Estrelas, eu sou muito orgulhosa do trabalho da Mulher das Estrelas, vamos dizer, de mentoria das crianças também e dos jovens. E fruto disso é até um livro infantil. Isso, então, eu escrevi o Pedro, As Aventuras de Pedro, uma Pedra Espacial, e eu tenho também o Vivendo com as Estrelas, que foi o primeiro livro, que é para, assim, adolescente, né, também sobre a minha carreira. Mas o Pedro nasceu da minha frustração de comprar um livro para um filhinho de uma amiga minha, que eu fui na livraria lá nos Estados Unidos tentar comprar um livro e não achava um livro interessante para o menino. Aí eu falei assim, gente, como que a baleia beluga, que não dá para ficar falando só da baleia beluga. Eu comprei o livrinho da baleia beluga porque não tinha outra coisa. E eu queria então começar a escrever, todo livro infantil teria assim, uma mensagem, um conceito que a criança aprenderia, né? Então o Pedro é um meteorito e ele conta a história dele, da viagem dele pelo sistema solar até ele cair na Terra. E como é a sensação de participar da construção de um conhecimento da humanidade, né? Porque a astronomia, a astrofísica, cada um vai lá e põe um pedacinho nesse conhecimento, né? Com uma descoberta recente, por exemplo, dos planetas que têm características semelhantes à Terra, podem até serem habitáveis, né? Como que é essa sensação? Essa sensação é o motivo de ser astrônoma, né? Eu acho assim incrível a gente poder colocar, é um quebra-cabeça, né? O universo é um quebra-cabeça e a gente coloca uma pecinha nesse quebra-cabeça, né? E a gente ter essa visão, essa noção do tamanho do universo, né? É muito interessante. E tratar o universo como um laboratório da gente, né? Então o cientista tem essa habilidade de fazer isso. E isso aí que me motiva todo dia a acordar de manhã cedinho para trabalhar, né? Então é muito legal a gente poder entender o tamanho da humanidade dentro do universo, né? Como nós somos pequenininhos, né? O caso dos planetas ao redor das outras estrelas, né? É assim, nós somos mais de 3 mil planetas já descobertos ao redor de outras estrelas, coisa que quando eu era estudante a gente não sabia de nenhum. Então a gente já ter alcançado esse conhecimento agora, mas é super incrível ver isso, né? E quem sabe detectar um dia vida, né, que é uma coisa que a gente nunca viu, né, a gente não tem nenhum indício de vida ainda, né, mas quem sabe a gente não vai ver, não vai achar, né. Então eu acho muito legal isso, é por isso que eu fiz astronomia, por isso que eu sou cientista. O dia que anunciaram lá os planetas, os 7 planetas, né, os 3 parecidos com a Terra, foi um dia de muita emoção lá na nossa casa, que meu marido também é astrônomo, né, e a gente vibra junto com essas coisas, que nem quando detetou as ondas gravitacionais, nossa, choramos. Chorou de emoção. E hoje eu tenho as ondas gravitacionais, é o meu ringtone do meu celular, então quando eu toco o celular fica tocando onda gravitacional. Mais uma vez agradeço essa entrevista, né, essa oportunidade, a gente vai ficando por aqui, até a próxima.